nome do deputado João Campos, cumprimentar todos os membros da mesa e também cumprimentar toda a audiência e dizer que é uma honra poder estar aqui hoje representando o Ministério da Economia, mais precisamente o secretário especial Paulo Ebel, secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, que, infelizmente, não pôde estar presente, pediu para que eu o representasse, para falar sobre os princípios da Lei da Liberdade Econômica e os impactos que eles terão ou poderão ter no mercado segurador. Eu não sou nenhum especialista em mercado de seguros, mas como alguém que, integrando a equipe da Secretaria Especial de Desburocratização, que redigiu a medida provisória 881, que acabou se convertendo na Lei 13.874, que é a Lei da Liberdade Econômica, eu creio que é possível identificar nela alguns pontos importantes que vão melhorar sobremaneira o mercado segurador brasileiro e, inclusive, fazendo um gancho com a belíssima apresentação do palestrante que me antecedeu, também vão dificultar a vida daqueles que, por meio de lobby, procuram criar embaraços, obstáculos, empecilhos, dificuldades para modelos de negócio novos e inovadores. A Lei da Liberdade Econômica, eu costumo dizer, ela tem 5 pilares estruturantes, né? O primeiro deles é justamente o artigo 1º, em que se estabelece o escopo da Lei da Liberdade Econômica. E o escopo dela está muito bem dito, basicamente no artigo 1º, parágrafo 1º, quando diz que o disposto nesta lei será observado na aplicação e na interpretação do direito civil, empresarial, econômico, urbanístico e do trabalho, nas relações jurídicas que se encontrem no seu âmbito de aplicação e na ordenação pública, inclusive sobre exercício das profissões, comércio, juntas comerciais, registros públicos, trânsito, transporte e proteção ao meio ambiente. Ou seja, a Lei da Liberdade Econômica é uma lei que estabelece normas gerais sobre o exercício de atividade econômica no Brasil, calcada no princípio da livre iniciativa, no princípio da livre concorrência, que são princípios, valores constitucionais albergados no artigo 170 da Constituição, um dos mais importantes artigos da nossa Constituição, que é o artigo que elenca os princípios gerais da atividade econômica. Esse é o primeiro pilar da lei, definir o seu escopo como uma norma geral que cuida das relações, do exercício de atividade econômica no Brasil. Aliás, há um detalhe importante, deputado, de todos os valores e princípios ali previstos no artigo 170 da Constituição, que estão lá, proteção do consumidor, defesa do consumidor, proteção do meio ambiente, livre concorrência, tratamento favorecido para microempresas e empresas de pequeno porte, todos esses princípios constitucionais ali previstos no 170 possuem uma norma de reforço infraconstitucional, possuem um tratamento legislativo infraconstitucional, dando mais força àquele princípio. O único que não tinha era a livre iniciativa. Era um princípio órfão, né, de uma legislação infraconstitucional que o detalhasse e que desse mais força, né, mais efetividade, mais concretude àquela previsão constitucional. Com muito atraso, a gente corrigiu isso com a edição da Lei da Liberdade Econômica. O segundo pilar da lei é o artigo 2º, que trata dos princípios da Lei da Liberdade Econômica. São 4 princípios elencados que servirão, eles têm basicamente 2 vetores. O primeiro, orientar a atuação da própria administração pública. E eu lhes dou um exemplo muito fácil. Um dos princípios previstos é o reconhecimento da presunção de boa-fé do cidadão na relação com o Estado. Algo óbvio, né? Em sociedades civilizadas,
É o cidadão que desconfia do Estado e não o Estado que desconfia do cidadão. E no Brasil essa chave era trocada. E a gente tenta mudar isso com a Lei da Liberdade Econômica. Como é que se aplica concretamente isso? No âmbito do departamento que eu dirijo hoje, o Departamento de Registro de Empresas, que é o departamento que normatiza a atuação de todas as juntas comerciais do Brasil, o que é que nós temos feito? Sempre que é necessário comprovar um determinado fato, por exemplo, para ser administrador de sociedade limitada, você não pode ter sido condenado por uma série de crimes e tal. Antes, o que é que se exigia? Burocracia. Você tem que trazer certidão de não sei onde, certidão daqui, certidão dali, vai no cartório e tal. E agora, com base na presunção de boa-fé do cidadão na relação com o Estado, existe apenas uma autodeclaração. Ele declara. Declaro que não fui condenado, que cumpro isso, e nós acreditamos nele, né? Então, esse é o segundo pilar da Lei da Liberdade Econômica, os princípios que a norteiam, 4 princípios que estão lá no artigo 2º. Garantia, a liberdade como uma garantia no exercício da atividade econômica, presunção de boa-fé, o reconhecimento da vulnerabilidade do cidadão perante o Estado e a intervenção subsidiária e excepcional do Estado na atividade econômica. Depois, o terceiro pilar, que são 5, né? O pilar do meio, que é sempre o pilar mais importante, por isso o artigo 3º é o artigo mais importante da Lei da Liberdade Econômica, é a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. São 12 incisos que tratam de direitos fundamentais para aqueles que querem empreender no Brasil, né? Vou dar alguns exemplos. Possibilidade de exercício de atividade econômica de baixo risco, independentemente de alvará, licença ou qualquer outra coisa. Outro exemplo, a possibilidade de digitalização de documentos ou microfilmagem de documentos, e esses documentos terão o mesmo valor de documentos físicos, né, reduzindo gastos. Hoje tem empresas que têm que ter um prédio só para guardar papel, né, em 2019. A proteção contra normas defasadas, né, a possibilidade de exercício de atividade econômica em qualquer dia ou horário da semana. Então, o artigo 3º traz uma série de direitos de liberdade econômica para os empreendedores brasileiros. Esse é o terceiro e mais importante pilar da lei. O quarto pilar da lei é uma combinação dos artigos 4º e 5º. Os artigos 4º e 5º da Lei da Liberdade Econômica trazem regras que, de um lado, controlam a inflação regulatória no Brasil e, de outro lado, melhoram a qualidade da regulação no Brasil. Porque o que acontece no Brasil há muito tempo, deputado, é que aqui a gente regula muito a atividade econômica e regula mal. Há uma inflação regulatória, né, são mais de 5.500.000 normas entre União, Distrito Federal, Estados e municípios, né, leis, decretos, portarias, instruções, circulares, etc., etc., etc. Então, a gente regula muito a atividade econômica e regula mal. Regula sem base em evidências, sem fazer estudo empírico, sem coleta de dados, né? Então, qual foi o objetivo da Lei da Liberdade Econômica? Controlar essa inflação regulatória, tentando fechar um pouco a torneira da regulação, criando dificuldades para o regulador, criando, inclusive, o conceito de abuso de poder regulatório, né? Isso está lá no artigo 4º, e no artigo 5º, exigindo a análise de impacto regulatório, a AIR, para edição de normas regulatórias. Então, de um lado, você controla a regulação, fecha a torneira, para não se despejar a norma regulatória como se faz no Brasil à torta e à direita, e, de outro lado, você exige que qualquer norma regulatória seja precedida de uma análise de impacto regulatório, como é feito no mundo todo, né, no mundo civilizado. Ou seja, você, para editar uma norma reguladora, você tem que fazer estudo, você tem que coletar dados, né, fazer experimentos para você comprovar a necessidade daquela norma regulatória e, assim, impô-la ao mercado. E o quinto e último pilar da Lei da Liberdade Econômica são as mudanças que ela fez em algumas leis brasileiras, algumas importantes leis brasileiras. Eu destaco aqui algumas. A Lei de Registro de Empresa, que toca diretamente a minha atividade, né? As mudanças foram, inclusive, feitas por nós, criando registro automático de sociedade, quando se usa contrato padrão, para a gente diminuir o tempo de abertura de empresa e melhorar nos rankings internacionais.
o fim da duplicidade de cadastro que existia. A empresa tem que ter CNPJ, tem que ter o NIR, cadastro federal, cadastro estadual, cadastro municipal, é um cadastro só, é CNPJ e acabou-se, né? A desnecessidade de autenticação de documentos nas juntas comerciais quando o contador ou advogado declarar a autenticidade desse documento, dentre outras regras. Mudamos o Código Civil, né, trazendo regras que melhoram a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica para proteger o investimento no Brasil, melhora as regras sobre contratos, criamos a sociedade limitada de um sócio só, que é algo que já existe no mundo todo há bastante tempo também, no Brasil não existia. Mexemos também na CLT, ou seja, o quinto pilar são as mudanças que a Lei da Liberdade Econômica fez em determinadas legislações. Em todos esses pilares, é possível encontrarmos regras que se aplicam ao mercado segurador e, creio eu, de forma extremamente positiva. A primeira delas, voltando lá para o nosso primeiro pilar, o artigo 1º da lei, é o parágrafo 2º do artigo 1º, que diz o seguinte: interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade, todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas. Ou seja, a Lei da Liberdade Econômica assegura o respeito aos contratos, o respeito à propriedade privada, e diz que todas as regras que se referem ao exercício de atividade econômica devem ser interpretadas em favor disso, em favor do respeito aos contratos, em favor da propriedade privada. Então, se surgem, presidente, novos modelos de negócio, e se amanhã esses modelos de negócio vão ser questionados por algum grupo econômico ou profissional que, por meio de lobby, quer impedir, quer dificultar a concorrência, muito provavelmente a pretensão deles terá dificuldade em ser acolhida após a Lei da Liberdade Econômica. Por quê? Porque a interpretação deve ser feita em respeito aos contratos, em respeito à propriedade privada, em respeito aos investimentos, à proteção dos investimentos. Então, já no artigo 1º, a Lei da Liberdade Econômica traz uma regra extremamente favorável a quem quer empreender por meio de novos modelos de negócio, por quem quer empreender desenvolvendo atividades econômicas no Brasil. O artigo 2º, que traz aquele segundo pilar que eu mencionei para vocês, os princípios da Lei da Liberdade Econômica, tem um dos princípios que diz o seguinte: a intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o exercício de atividades econômicas. E o inciso 1º diz que também é princípio a liberdade como uma garantia no exercício de atividades econômicas. São dois princípios que, conjugados, asseguram a qualquer pessoa o exercício de atividade econômica, independentemente da existência de lei prévia autorizando. Não. Aqui se consagrou o famoso princípio da legalidade. No particular, pode fazer qualquer coisa desde que não exista lei proibindo, e não só se existir lei permitindo. Isso é para o Estado. Isso é para o Estado. Então, são dois princípios que também se posicionam extremamente favoráveis a esse mercado que tem, como dito na palestra anterior, tem assistido ao surgimento de novos modelos de negócio e que também sofre, historicamente, com uma excessiva intervenção, tanto legislativa quanto do judiciário, nos seus contratos. Quem aqui não conhece algum caso de contrato de seguro que estava devidamente pactuado, mas que depois chega no judiciário e o judiciário diz: não, essa cláusula não vale, isso aqui é não escrito, isso aqui é abusivo, e você gera todo um dano a um mercado, porque você traz riscos que não estavam previstos, né? São decisões que ignoram a análise econômica do direito, isso acontece muito no Brasil, e o mercado de seguros sofre muito com isso, com o desrespeito aos contratos, que é muitas vezes chancelado pelo Poder Judiciário, não é? Numa atuação paternalista, superprotetora,
que se agravou muito no Brasil após 1990 com o Código de Defesa do Consumidor e com o Código Civil de 2002. E a Lei da Liberdade Econômica dá um freio nisso. O artigo 3º também tem normas que vão ter impactos positivos nesse mercado. Eu destaco, por exemplo, que é aquele terceiro e mais importante pilar, né? O inciso 5º do artigo 3º, que diz que é direito de toda pessoa natural e jurídica o quê? Gozar de proteção de boa-fé nos atos praticados no exercício da atividade econômica, para os quais as dúvidas de interpretação do direito civil, empresarial, econômico e urbanístico serão resolvidas de forma a que a preservar a autonomia privada, exceto se houver expressa disposição legal em contrário. Então, se nós estamos falando no surgimento de novos modelos de negócio, que são fundados na livre manifestação de vontade das partes, o que é que a Lei da Liberdade Econômica diz? Se houver qualquer tipo de dúvida sobre esses modelos de negócio, esses novos contratos, essas relações, deve-se interpretar de forma favorável à autonomia privada. A liberdade das partes de firmarem livremente contratos e decidirem o que é melhor para elas mesmas. Então, mais uma regra da Lei da Liberdade Econômica que tem um condão de provocar efeito extremamente positivo nesse mercado. Ainda no inciso 3º, você tem o inciso 8º, que diz que também é direito de toda pessoa natural jurídica ter a garantia de que os negócios jurídicos empresariais paritários serão objeto de livre estipulação das partes pactuantes. As partes são livres para pactuar o que quiserem, de forma a aplicar todas as regras de direito empresarial apenas de maneira subsidiária ao avançado. Então, mais uma regra que reforça a autonomia privada, que reforça a liberdade de contratar das pessoas. O artigo 4º tem regras importantíssimas, como eu tinha mencionado superficialmente no início da minha fala, que que corroboram o que foi dito aqui pelo primeiro palestrante, quanto à criação de obstáculos, muitas vezes por meio de lobby de setores de mercado estabelecidos contra a concorrência que vem de inovações disruptivas, de novos modelos de negócio. O que é que o artigo 4º faz? Ele cria restrições ao poder regulatório estatal, à regulação sobre a atividade econômica. Então, ele diz, por exemplo, que a administração não pode abusar do seu poder regulatório para indevidamente criar reserva de mercado ao favorecer na regulação grupo econômico ou profissional em prejuízo dos demais concorrentes. Não é isso? Olha a outra. Redigir enunciados que impeçam ou retardem a inovação e a adoção de novas tecnologias, processos ou, deputado, modelos de negócios, ressalvadas as situações consideradas em regulamento como de alto risco. Então, está aqui na lei. O Estado não pode criar regulação que dificulte, que impeça a inovação e novos modelos de negócio. Tem mais. Criar demanda artificial ou compulsória de produto, serviço ou atividade profissional. Creio que vocês sabem do que eu estou falando, né? Não é possível, após a Lei da Liberdade Econômica, regular a atividade econômica de forma a criar demanda artificial para alguma categoria profissional. Tem mais. Inciso 7º, perdão. Introduzir limites à livre formação de sociedades empresariais ou atividades econômicas. Não se pode mais regular a atividade econômica de forma a criar limites à criação de sociedades empresariais ou exercício de atividade econômica. Aqui, pessoal, você tem uma artilharia pesada contra todo tipo de lobby, que foi muito bem mostrado aqui na primeira palestra, contra o surgimento de novas atividades, de novos modelos de negócio, de inovações disruptivas em diversos mercados. E, finalmente, o último pilar, que são as alterações na legislação, também trazem impacto positivo,
porque uma das alterações mais importantes que a Lei da Liberdade Econômica fez foi no Código Civil. E mudou-se o Código Civil para quê? Para justamente mexer, principalmente, nas regras sobre contratos. O artigo 421 do Código Civil, que prevê lá a famigerada função social dos contratos e que é usada muitas vezes de forma abusiva pelo judiciário para desfazer contratos assinados, contratos devidamente pactuados. E isso acontece muito no mercado seguro, criando instabilidade, insegurança, aumentando custos que são muitas vezes repassados para os consumidores, os segurados, que não tem nada a ver com aquelas disputas, né? Os bons segurados, os bons clientes acabam pagando pelos problemas de outros em virtude do paternalismo, da superproteção do Poder Judiciário, muitas vezes. Então, o Código Civil teve alterações que vão melhorar também nesse sentido, porque o artigo 421 agora diz o seguinte: nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Ou seja, contrato firmado tem que ser cumprido. E o juiz só vai poder revisar os contratos de forma excepcional. Isso dá mais segurança jurídica e estabilidade a mercados que dependem muito da força dos seus contratos, como é o caso do mercado segurador. Enfim, eu não sei se me estendi demais, mas eu creio que esses 5 pilares da Lei da Liberdade Econômica, todos eles impactam positivamente, creio eu, no mercado segurador. Ao reforçar a liberdade contratual das partes, restringir a possibilidade de regulação estatal sobre atividades econômicas e, assim, criar um ambiente mais seguro para o surgimento de modelos de negócio, que é algo que creio ser o objetivo de todos nós aqui presentes. Eu queria mais uma vez dizer que foi um prazer e uma honra poder estar aqui representando o secretário especial Paulo Ebel, secretário especial de Desburocratização, que vem fazendo um grande trabalho em defesa do empreendedorismo e da diminuição dos obstáculos a quem quer empreender, gerar emprego e renda para a população brasileira. Muito obrigado pelo honroso convite e obrigado pela atenção de todos.